Olá, industriais! Nessa análise de conjuntura do final do mês de março, eu vou tocar num tema muito sensível às transformações globais, inicialmente. Ele se refere ao conflito que está acontecendo na Europa e aos impactos que isso pode ter na economia brasileira e também na economia catarinense. O primeiro elemento a se levar em consideração é quais são os objetivos da Rússia e qual a capacidade da Rússia de alcançar esses objetivos e com quais apoios. O meu entendimento tem ido no sentido de que o maior objetivo da Rússia é mostrar o tamanho da sua força e da capacidade de integrar outros atores em torno dessa força. Bom, a gente pode dizer que a determinação do poder de influência internacional, ele é função de um poder industrial, concebido basicamente na capacidade de gerar produção e inovação de maneira eficaz. Nesse quesito, a Rússia é um país que praticamente não tem poder no contexto internacional, aliás, falhou durante as duas últimas décadas em se prover de um nível elevado de capacidade tecnológica, mas como mostra esse quadro, está associado ao país que mais conseguiu fazer isso, que é a China, ou pelo menos está tentando se associar. De outro lado, você tem as maiores potências mundiais históricas, Estados Unidos e Europa, que também são responsáveis pela maior potência industrial. De outro lado, há essa outra dimensão determinante das relações de poder internacionais. A Rússia é um grande player da força bélica internacional, quer dizer, um player muito forte. E que nessa associação com a China parece estar tentando mudar os contornos ou a configuração da ordem internacional. Isso é bastante importante porque pode mudar muita coisa para os próximos anos. Há também um elemento de poder da moeda, a qual a Rússia é muito fraca e a China também é muito fraca. As duas maiores economias nesse sentido são Estados Unidos e Europa, determinantes do nível de reservas internacionais ou das transações internacionais. Então, esse conflito fez com que a Rússia virasse o que está sendo constatado atualmente como um pária internacional, basicamente porque os países todos do mundo, com exceção da Rússia, da China e alguns outros países, têm colocado sanções econômicas pesadíssimas à Rússia. São essas sanções econômicas que me parecem ser um elemento central para dificultar a capacidade da Rússia de alcançar o seu objetivo, esse grande objetivo que é ampliar o seu poder de influência sobre a Europa, especialmente sobre a Europa do Leste, e aí entrar em pé de igualdade numa relação com a China. Quer dizer, esse é um enorme desafio a uma economia fraca como é a da Rússia e em relação à economia forte como é a da China. Aqui estão mostrados as grandes sanções, no que elas consistem e quais os impactos prováveis. E dessas sanções, o elemento central é ter em mente que tanto a retirada dos bancos russos do sistema SWIFT, como o impedimento do uso das reservas internacionais, das bilionárias reservas internacionais pela Rússia, tornam essa estrutura econômica da Rússia muito debilitada na sua capacidade de financiar a guerra por um longo tempo. São 600 bilhões de dólares em reservas que estão trancados, um enorme volume de transações internacionais que estão dificultadas, quase impedidas de compra e venda da economia russa. Portanto, a entrada de dólares ficou muito difícil, o pagamento de importações ficou muito difícil e é muito provável que em algum momento a Rússia entre numa moratória das suas dívidas, tanto pública como das dívidas privadas, o que é um elemento inicial, né, para uma grande crise. Bom, pode haver também uma grande crise derivada da desvalorização do rublo, que é também uma expectativa logo que moratórias sejam decretadas. Com isso, a população tende a fazer uma ida aos bancos e essa grande massa de pessoas indo aos bancos vai revelar uma incapacidade do sistema bancário de atender e daí
vem uma enorme crise bancária com proporções que são difíceis de prever ainda. Bom, dito isso, a grande pergunta que fica no ar é como a China pode ajudar. A China, de fato, não pode ajudar de grandes formas. Os impedimentos à capacidade da China de ajudar nesse sentido não são poucos. Eu diria o seguinte, primeiro, a ajuda via moeda chinesa ela é pouco útil para a economia russa, uma vez que os pagamentos internacionais da Rússia precisam ser feitos em euro ou em dólares, porque a economia russa ela é muito integrada, especialmente a economia europeia, e muito pouco integrada a Estados Unidos e China. Esse nível de integração com a Europa não necessita de euros e de dólares para fazer os pagamentos. Como eles estão trancados, a China teria que emprestar recursos em euros ou em dólares. Isso significa queimar reservas chinesas, o que não é algo muito provável, uma vez que a economia chinesa não é uma economia com excesso de reservas. Apesar de ter as maiores reservas do mundo, não tem excesso de reservas em relação aos patamares considerados adequados. Além disso, existe um outro tipo de restrições, que são as restrições de transações comerciais. Desse ponto de vista, a China pode ser uma plataforma para a reexportação de produtos para a Rússia. Contudo, esse tipo de prática ocorrendo e sendo identificada pelos países do Ocidente podem levar a sanções contra a economia chinesa. Então vejamos, as sanções que estão sendo impostas à Rússia nunca foram impostas na história da economia mundial. São enormes sanções econômicas. E a China talvez esteja conseguindo verificar o tamanho do peso dessas sanções. Bom, a entrada, portanto, numa aliança com a Rússia agora pode ter elevado peso, elevadas risco para a economia chinesa, o que não é necessariamente bom para uma economia como a chinesa, que é muito integrada à economia ocidental. Bom, dito isso, me parece que a gente tem hoje uma relação entre o tempo que a guerra vai durar e esse tempo tende a ser mais curto, quanto maior a probabilidade de uma crise grave ocorrer na Rússia, né? E de outro lado a gente vai ter impactos globais enormes derivados desse tempo que a Rússia vai ficar tentando tomar suas posições na Ucrânia. Com uma economia debilitada e com essas dificuldades todas impostas à Rússia, a tendência, o que se espera, é que a Rússia passe a ser mais agressiva nas suas tentativas de conquistar território na Ucrânia. Isso pode levar a enormes problemas, é claro, dentro da Europa, mas talvez também a uma finalização mais rápida do conflito. Esse talvez seja o principal elemento. Enquanto isso for ocorrendo, as sanções devem aumentar e isso vai impactar um conjunto grande de preços internacionais que eu vou tentar comentar os seus impactos no nosso próximo vídeo.